Olá, querida aluna aqui do H8 Master, venho te trazer o que a gente chama de processo criativo ou seu processo de transformação para se tornar autêntica, né? Que também pode ter esse nome também. O que acontece quando você se concentra, quando você aplica o light point ou foco consciente num determinado objeto ou num determinado número, a sua consciência decodifica. No caso dos números, ela decodifica o número, tá? De forma geométrica. Cada número tem uma geometria. Essa geometria, ela ela é uma forma, né, é uma forma geométrica. E essa forma geométrica, ela pode ser comunicada dentro da consciência. Lembra quando eu falei que a consciência ela expande? Puf! Quando você começa a se tornar autêntica, você acessa essa energia rarefeita e ela condensa, formando a sua personalidade autêntica, formando, experiências autênticas, ou seja, o que era energia se torna matéria e começa a ser criado na sua consciência. Então, nesse ponto aqui, o que eu quero trazer para você? A consciência ela expande formando essa matéria, né, essas situações favoráveis na sua vida, mas ao expandir, ela cria formas. Ela se comunica com formas. Ela não necessariamente se expande como uma bola, sempre. Não necessariamente. Por que não? Cada situação é uma situação. Você está trabalhando a sua consciência para você se tornar autêntica. É uma forma geométrica diferente do que se fosse para você, sei lá, para um outro motivo que você estivesse aplicando. Então, o que eu quero trazer para você aqui? A forma geométrica conta quando você trabalha a sua consciência. E números são formas geométricas. Formas geométricas e números são conhecidos do ponto de vista da consciência da mesma forma. A consciência não sabe o que é número, ela sabe o que é forma. Só que o ponto interessante aqui é que números são universais. Todo mundo conhece número, tá? Se você chegar nos Estados Unidos, mesmo sem saber falar inglês, eles vão entender se você escrever número. Se você chegar na Rússia, ainda que eles tenham o dialeto deles, eles vão entender os números da cultura ocidental. Se você chegar na Malásia, ainda que eles tenham uma língua diferente, enfim, até os números sejam escritos de forma diferente, eles vão conhecer os números da cultura ocidental. Ou seja, números, eles são planetários. Todo mundo do planeta Terra conhece 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é a sacada aqui. E aí, quando esses números que possuem formas geométricas, eles se conectam e são compreendidos pela consciência, ocorre uma comunicação e uma conexão. E é nesse ponto que acontece o que a gente chama de processo criativo, que é o seu processo para se tornar mais autêntica. O processo criativo vem quando ocorre uma conexão e comunicação do número que tem uma forma geométrica com a sua consciência. Mais uma vez, consciência não entende letra, consciência não entende número, a consciência, ela não entende matemática. Ela entende forma geométrica. E as formas geométricas dos números, elas são universais. Esse é o ponto aqui. E trabalhando o foco no número ou foco num determinado objeto, você consegue decodificar, você consegue ser compreendido pela sua consciência. Não basta só você querer ser autêntica. Não basta só você querer agir de uma determinada maneira, responder de determinada forma, se posicionar de determinada forma. O que eu tô falando aqui é de uma mudança de personalidade. De uma forma que você seja autêntica sem nem perceber. De como que você consegue alcançar isso? Você só consegue alcançar isso trabalhando na sua parte profunda, trabalhando na sua parte consciencial. O racional quer, mas o inconsciente faz diferente e você se auto-sabota. Eu quero quebrar esse ciclo de autossabotagem do seu inconsciente. Para isso, não dá para trabalhar cérebro. Para isso, eu tenho que trabalhar consciência.
E é por isso que o método H8 Master trabalha a sua consciência, que vai entender formas geométricas, que são universalmente conhecidas pelos números. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é muito relevante. Embora você queira se tornar autêntica, o seu inconsciente não está deixando. E aí você trabalha de forma inconsciente, através de uma comunicação com a sua consciência, falando a língua dela, tá? É aquela chavinha que eu te falei. Em outros Power Drops, eu te falei sobre essa chavinha, que era necessário você entrar, você ter a chavinha da biblioteca para você entrar e ter acesso a todas as informações. Era necessário você ter a senha do banco para você acessar aquela quantidade de dinheiro que você precisava de sacar. Porque você precisa de ter chavinha na sua consciência, porque senão ela não vai entender a sua língua do querer. Eu quero ser autêntica. Ela não entende essa língua. Ela vai entender a língua de formas geométricas. E essa língua é a língua dos números. É por isso que nós usamos muito números para trabalhar a consciência, porque são formas geométricas que podem ser facilmente entendidas por elas e facilmente compreendidas por nós. Cá para nós, olhar número não é uma coisa fácil? Não é uma coisa que a gente lida todo dia? É simples para gente. É melhor do que pensar numa forma geométrica que eu não conheço. Olhar símbolos e códigos que eu não conheço. Para que complicar, sendo que a gente pode facilitar? E é por isso que a gente trabalha números para expansão de consciência. Te vejo no próximo Power Drop.